Recentemente, o apagão que afetou São Paulo, a maior cidade da América Latina, trouxe à tona uma discussão crucial: a necessidade de revisar as agências reguladoras. Essa reflexão foi aprofundada em um debate entre o Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso, onde Caio se destacou com uma análise cirúrgica sobre essa pauta em questão. Todos sabemos que as agências reguladoras têm um papel fundamental na supervisão de setores essenciais, como energia, telecomunicações e muito mais. Contudo, é evidente que diante de falhas tão graves como o apagão que deixou milhões de pessoas sem luz e um prejuízo danado, precisamos realmente questionar. Pois bem, meus amigos, será que essas instituições estão cumprindo efetivamente suas funções? Será que a regulação está sendo feita de forma transparente? Antes de você formar a sua opinião e deixar nos comentários a sua resposta, eu peço para que você acompanhe o vídeo até o final, para que você também faça uma análise cirúrgica aí após ouvir a análise do Caio Coppola, refutando também algumas narrativas aí do Zé Eduardo Cardoso. As agências reguladoras têm os seus membros com mandatos, e os mandatos não coincidem com a eleição do governante. Então, por exemplo, os dirigentes da ANEEL hoje foram nomeados por quem? Jair Bolsonaro. Lula não pôde substituí-los. Isto traz um descompasso entre o princípio democrático e as agências reguladoras. E mais, a visão neoliberal que fala que as agências são ótimas e fantásticas, porque elas surgiram para garantir processos de privatização, então uma iniciativa privada cuida, e nós, através do Estado, com técnicos neutros, competentes, vamos fiscalizar. Isto mostra que não é cabimento, porque não tem cabimento. Por quê? Porque essas agências são capturadas pelo mercado, elas ficam submissas pelo mercado. E o governo não tem nem como agir, especialmente se foram nomeados pelo presidente anterior. É evidente que essa ANEEL, nomeada por Jair Bolsonaro, foi de uma incompetência ou de uma cumplicidade inaceitável. Em que dimensão? O ministro do governo Lula mandou um ofício pedindo abertura de processos. Diz, Caio, o prefeito pediu abertura de processo. Quem é que tem que abrir o processo? O governo federal não pode. É a ANEEL. Ela que tem essa competência para abrir processos que podem declarar a inadimplência do concessionário, cujo nome é caducidade da concessão, de acordo com a Lei 8987 de 1995. Ou seja, é a ANEEL que tem que fazer isso, e ela não fez. Ficou fazendo workshops, ficou fazendo coisa, nada ela fez. O governo federal, na sua relação com o governo italiano, ele não tem como tratar dessa situação. Isso é da autonomia da ANEEL. Ele foi discutir investimentos no Brasil e talvez uma renovação. Mas a ANEEL poderia ter, sim, tomado as medidas corretas e cabíveis no momento em que deveria tê-los tomado. É isso, e não fez. A culpa é do governo Lula? Não, a culpa é da ANEEL. E aí, foi o governo Lula que agiu com o discurso nomeando essas pessoas? Não, foi o governo Bolsonaro que nomeou essas pessoas que estão lá e que ficaram paradas, quietas. Este modelo é inaceitável. É inaceitável, é inconstitucional, ele é fruto de uma visão neoliberal do Estado que endeusa as privatizações, está aí o resultado. Este é o resultado. Ou seja, uma empresa privada prestando um serviço desconforme e a agência nomeada pelo Jair Bolsonaro e os seus dirigentes paralisados. E o governo federal não tem nem o que fazer para a situação como esta. Ele pode negociar com o governo italiano, esse é seu papel, um eventual investimento, uma nova situação, uma renovação, sim ou não, de acordo com o caso, que ele vai avaliar. Agora, quem deveria ter fiscalizado e agido? A ANEEL, nomeada pelo governo Jair Bolsonaro. Mas o prefeito, ele representou inclusive a ANEEL, ótimo. Mas por que ele não cuida da casa dele também, que é o seu papel fundamental? Ah, porque ele tem um convênio com a ANEEL. A ANEEL não cumpriu? Por que ele fez? Ele denunciou? O que ele fez? Ele foi na justiça? Ele rompeu o convênio? Não. Ele terceirizou para a empresa concessionária fazer e não fez absolutamente nada. E mais, foi propor um projeto de lei que me parece bastante esquisito, Brasília, não examinei, mas permitir que o município multe a concessionária é perfeitamente possível. Agora, neste contrato de concessão, essa lei não pode incidir porque não é um atitude perfeito. É jogo para a plateia. Então, vamos ser sinceros, cada um no seu quadrado e vamos tentar ver a realidade como ela é. Tem problema estrutural nas agências? Tem. É absurdo um governo anterior manter as situações antecedentes ao resultado do povo das urnas? É. Quem deveria ter aberto o processo e punido? A ANEEL. Quem nomeou esses diretores? O governo Jair Bolsonaro. O prefeito que cortasse as árvores. Ele não podia cortar? Então que tomasse atitudes, cancelasse o convênio e não ficasse dizendo que não tem nada a ver com o peixe. Essa situação nós temos que olhar racionalmente, olhando a lei e sem vieses políticos. Olha, é uma sinuca de bico, né? Que a gente tem aí um contrato que não prevê ação da concessionária em casos de eventos climáticos extremos. É esta a justificativa da Enel por dizer que não tem muito o que fazer em situação de vendaval, chuva, enfim, crises climáticas. Tem também o governo local dizendo que não completou a poda das árvores, né? A gente vê que a cidade está cheia de árvores em cima dessas redes de eletricidade. E ainda uma opção mais estruturante, que seria o enterramento dos fios, isso não aconteceu até hoje, porque trata-se de uma medida cara, dizem aí governo, prefeitura e também a empresa. A pergunta agora é difícil. Coppola,
qual a solução, portanto, para os apagões em São Paulo? A primeira medida é nós atribuirmos a devida responsabilidade a quem cabe. Só fazendo uma pequena correção, o Poder Executivo ele não nomeia os diretores da ANEEL, ele os indica. Eles são sabatinados, portanto, pelo Poder Legislativo, pelo Senado Federal, como, por exemplo, no rito do presidente do Banco Central, como, por exemplo, no rito dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eles passam aí pelo aval, né, da classe política. Então, atribuir essa responsabilidade ao governo Bolsonaro me parece aí, enfim, um tanto exagerado. Outra coisa que é importante pontuar, esses indicados, eles têm mandato, eles não têm votado ou se reunido ou decidido as coisas por unanimidade. Por quê? Porque essas indicações, elas refletem, inclusive, né, essa colcha de retalhos que são os governos, que têm que atender à indicação de blocos ou de partidos A, B ou C. Então, isso também se verifica nas agências reguladoras. Outra coisa, essa crítica, né, ao descasamento de mandato, o Banco Central é assim e é o Banco Central que está salvando a economia brasileira, garantindo aí uma política inflacionária que não está devorando o poder de compra do nosso cidadão. E culpar a privatização pela péssima qualidade nos serviços da Enel, isso parece aquela falácia da inversão do acidente. Afinal, esse é o caso excepcional. O que os paulistanos verificam é que deve fazer bastante tempo que o Dr. Zé Eduardo não pega metrô, mas é que as linhas do metrô que são privatizadas, elas não param, elas não entram em greve e elas respeitam decisão judicial quando a decisão determina que a greve é ilegal. Ao contrário do que faz as linhas não privatizadas do metrô, inclusive ligadas ao PSOL. E por que eu estou trazendo à baila aí esse partido? Porque, assim, virou o meu estômago, né, descobrir que, por meio aí do site Metrópole, e por favor, Basília, só me permita ler aqui essa manchete, porque realmente assusta. Vejam só o que disse o site. Santo apagão. A análise do PSOL diz que nova tempestade seria bem-vinda. Integrante do partido de Boulos celebra impacto do apagão no segundo turno com Nunes. Equipe do psolista nega que texto seja da campanha. A íntegra consta no site do Metrópole, é asqueroso, é a celebração de uma tragédia para ganho político, né? E das duas uma, ou está mentindo o veículo de imprensa, ou está mentindo a campanha do Guilherme Boulos, e aí a gente já entende esse movimento político para tentar culpar a Prefeitura de São Paulo, que, como eu trouxe aqui, está fazendo de tudo para garantir o interesse do paulistano, mas está enfrentando aí esses grandes desafios, inclusive a incompetência da esfera federal. Pois bem, meus amigos, está aí a análise do Caio Coppola, refutando algumas narrativas do Cardoso, mas a questão é, gente, as agências reguladoras têm, lógico, o papel fundamental de garantir a segurança e a qualidade dos serviços essenciais, como energia elétrica. No entanto, quando um evento como esse ocorre, fica evidente que há lacunas na supervisão e também na gestão de crises. Precisamos realmente refletir. As agências reguladoras estão realmente cumprindo o seu papel? Estão realmente preparadas para lidar com situações emergenciais, como é o caso da Enel, né, que deixou muita gente no estado de São Paulo no escuro? Além disso, é essencial considerar a transparência e a comunicação dessas entidades com a população. Durante o apagão, muitos cidadãos se sentiram desinformados, desprotegidos e um sentimento de impotência. As agências devem ser mais proativas em informar a sociedade sobre o que está sendo feito para prevenir futuros incidentes. Essa é a minha opinião, meus amigos. Mas forma a sua e deixe nos comentários o que você acha de tudo isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.